A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do CETADEM, curso básico em Teologia, básico 2, turma concluinte do curso básico em Teologia do ano 2021. Nós estamos estudando a disciplina homilética, a disciplina do curso básico em Teologia do CETADEM, e a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título O Pregador. É uma continuação de um assunto que começamos a estudar na lição de número 2, na aula passada. Então, vamos continuar aqui falando sobre algumas características ou pré-requisitos indispensáveis na vida do pregador da palavra de Deus. Uma coisa importante na vida do pregador e da pregadora é a piedade e a devoção. A palavra piedade provém do latim e significa devoção a Deus. Eu não sei quem é bom aqui em latim, como é que pronuncia, pietate, não sei se é pietate a pronúncia, mas essa palavra piedade significa devoção a Deus. É a predisposição para se entregar e fazer a vontade de Deus. É aquela facilidade ou predisposição ou tendência que o crente tem para se entregar a Deus, para fazer a vontade de Deus. O pregador deve ser uma pessoa piedosa e, consequentemente, sua pregação deve gerar piedade na vida dos seus ouvintes. Ele prega não somente com as palavras, com a sua voz, mas também com o seu jeito de ser e de viver o evangelho. Então, o pregador ele tem necessariamente que ser uma pessoa piedosa. As pessoas devem olhar para os pregadores e as pregadoras e verem neles homens de Deus e mulheres de Deus que têm essa predisposição para se entregar à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Em relação à devoção, essa palavra também vem do latim, que significa sentimento religioso, observância das práticas religiosas, dedicação. Está muito relacionada, piedade e devoção são duas palavras muito relacionadas. Muitas vezes a gente toma elas com o mesmo sentido, significado, mas tem uma pequena diferença, é que a devoção é a prática da piedade. A devoção é a piedade em prática, porque a piedade é aquela predisposição ou tendência que nós temos de se submeter à vontade de Deus. Então, a piedade mais obediência, então, é igual a devoção. Então, a devoção é a prática da piedade, é a entrega total a Deus. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente tem aquela vida de entrega ao Senhor. O pregador que ama a Deus e ao seu próximo exerce o seu ministério com amor e devoção. Ele não exerce o seu ministério com profissionalismo, mas com reverência e devoção. Irmãos, eu gosto muito de chamar atenção sobre essa questão de profissionalismo. Porque hoje em dia está uma coisa assim muito complicada. Muita gente acha que se você estudar teologia, estudar a Bíblia, você é um pastor. Se você estudar homilética, é um pregador. Se você estudar hermenêutica, vai ser um teólogo. E não é assim. Essa questão do profissionalismo denota muito a questão de uma pessoa que tem domínio sobre as técnicas e o conhecimento, mas não necessariamente que ele acredita naquilo. A teologia liberal provou muito, por aí, muitos seminários da Europa e dos Estados Unidos, e já também aqui no Brasil, que tem muitos profissionais da teologia que nem crentes são. Apenas tem aquele conhecimento, ensina, estuda, ensina aquilo, mas que não crê naquilo,
não dá a sua vida por aquilo, não é devotado àquilo, não vive aquilo que ensina, o que prega. Então, a gente precisa fazer a obra de Deus com piedade e devoção, e não como um mero exercício profissional. Não é como um mero, até mesmo no exercício da nossa profissão, como a gente às vezes costuma dizer, profissão secular, a gente tem que fazer com amor, com dedicação, porque tudo a gente faz para a glória de Deus. Ainda mais, irmãos, na obra de Deus. Então, seja no ministério de pregador, de pastor, de professor, de qualquer coisa que a gente faz na obra de Deus, a gente não pode fazer com profissionalismo. A gente tem que fazer com reverência, com devoção, com aquele espírito de servir, de entrega ao Senhor. Então, isso é muito importante. Outra coisa fundamental para o pregador é a sinceridade e a humildade. Essa palavra sinceridade também vem do latim, significa qualidade de sincero, franqueza, lealdade, lisura, boa-fé. Ela significa sem mistura, sem malícia, puro. A palavra sincero é aquele que não tem mistura, que não tem malícia. A pessoa sincera é aquela pessoa pura. O pregador sincero é aquele que se expressa sem intenção de enganar, sem artifício, sem dissimulação ou hipocrisia, pois é autêntico e verdadeiro. O pregador sincero, irmãos, ele nem acrescenta nada à palavra de Deus e nem subtrai nada da palavra de Deus. Ele fala, ele é um canal, é um porta-voz de Deus para o povo, para falar aquilo que Deus quer que ele fale para o povo, sem inventar nada, não precisa, irmãos, está inventando as coisas, sem aumentar nada, sem diminuir nada, é fiel, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, sem aquele compromisso de dissimular, de querer mostrar para o povo uma coisa que ele não é. Às vezes, tem pregador que passa o culto todinho conversando. Teve uma vez eu estava lá em Campina Grande, num culto, e um pregador aí famoso aí no Nordeste e tal, ele estava lá no culto e passou o culto todinho mexendo no celular, no Zap, aquela coisa toda, E não tinha, estava longe do culto, longe do culto, não estava nem ali, estava só de corpo presente. Quando recebeu a oportunidade, pegou no microfone, aí o homem, é muita alegria, é muita unção, Jesus está aqui. Quer dizer que Jesus só chegou na hora que ele pegou no microfone. Antes, não tinha coisa nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que ser sincero e não ficar com enrolação, com hipocrisia, com dissimulação. Então, isso é muito importante. A humildade é outra característica importante. A gente está falando aqui, irmãos, características importantes aqui do pregador, mas você pode até dizer, mas eu não sou pregador, nem sou pregadora, então não tem nada a ver com isso. Na verdade, irmãos, isso aqui são coisas, são virtudes cristãs necessárias a todos nós que somos crentes, independentemente de ser pregador ou não. A humildade é uma virtude indispensável ao crente, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ensinou a teologia da toalha e da bacia. Jesus ensinou a humildade, E ele disse, assim como eu fiz, façam vocês também. Então, a humildade não deve ser apenas uma característica bonita. É tão bonito, fulano de tal, uma pessoa tão humilde, eu admiro tanto que ele é humilde. Ei, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Do mesmo jeito que eu e você também deve ser assim também. Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2 e 3, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O pregador deve ser simples e modesto e nunca entrar pelo caminho da ostentação. Nada de ostentação, irmãos. Nada de ficar usando gravata mirabolante para chamar atenção. Nada de ficar usando sapato de palhaço
para chamar atenção, estrambólico, qualquer coisa em você, seja na sua roupa, no seu traje aí, ou na forma que você fala, ou nos acessórios, objetos que você usa, qualquer coisa que chame atenção, que seja extravagante, isso depõe contra o pregador. Eu sei que tem gente que gosta disso, mas quem gosta dessas coisas está errado também. Então, quem deve aparecer é Cristo. Nós somos apenas o vaso, o canal através do qual Deus vai falar com o povo. Nós não somos a atração principal do culto. Quem é a atração principal do culto é Jesus. E a pregação nossa visa a edificação do povo, visa a conversão das almas. Então, o pregador não deve chamar atenção para ele. O pregador deve ser simples e modesto e nunca entrar pelo caminho da ostentação. A vitória da humildade está na queda do eu. Nenhum pregador pode se dirigir ao púlpito sem antes ter descido pela oração os degraus da humildade. Quando uma pessoa tem uma vida com Deus, irmãos, só em você estar na presença de Deus, você sente a sua pequenez e sente a grandeza de Deus. O sentimento nosso tem que ser igual àquele de Isaías, de capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando Isaías teve essa visão, Isaías não foi ficar se mostrando lá, não. Ele sentiu os seus pecados, ele sentiu o quanto era pequeno, ele sentiu o quanto era frágil diante da grandeza de Deus. Então, quem anda com Deus não é metido. Se você conhecer alguma pessoa metida, amostrada, que quer ser o que não é porque ela não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus sente essa necessidade de se humilhar na presença do Senhor. A humildade é o antídoto contra o veneno da vanglória e o perigo da fama. Então, temos que estar sempre, irmãos, com essa regulagem aí da humildade, para que a gente não pense que é alguma coisa. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e o jumentinho que carrega Jesus, que leva Jesus lá para o povo, que somos nós, não podemos achar que é Jesus, não, viu? A gente é apenas um jumentinho, Não somos Jesus. Quem diz de si mesmo ser humilde está atestando o seu orgulho, Tipo aquele ditado, eu me orgulho da minha humildade. Então já acabou com tudo, tá certo? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês estão aí ainda, não foram embora não, né? Estamos sim. Honestidade. Estamos aqui. Quando eu vou ligar o microfone, passa 2 horas para ele ligar e aí eu deixo alguém responder primeiro. Tá bom. É porque a gente, quando está passando o slide, aí a gente só vê o slide, não vê ninguém. Outra coisa importante, honestidade e seriedade. A honestidade é a qualidade ou caráter de honesto. Refere-se à honradez, dignidade, probidade, decoro, decência. Uma pessoa honesta é uma pessoa íntegra, que não se desintegrou, permanece íntegra, mantendo as características boas, originais, mantendo as virtudes originalmente adquiridas. É uma pessoa decente, correta, pura, digna e honrada. O pregador deve ser honesto em todas as coisas, inclusive nos relacionamentos, no trato com as finanças e, sobretudo, com a palavra de Deus. Ele tem que ser honesto com a palavra de Deus, para não deturpar a palavra de Deus, não acrescentar nem diminuir nada da palavra de Deus e pregar exatamente aquilo que Deus mandou ele pregar. E em relação ao trato com as finanças, tem que ter muito cuidado, irmãos, com essa questão de dinheiro. A gente muitas vezes tem problema com essa questão de dinheiro. Tem pastores, dirigentes de congregação e algumas pessoas que convidam pregadores para pregar em suas igrejas, em seus eventos, e às vezes até chama de longe, a pessoa sai do convívio da sua casa, da sua família,
enfrentando os perigos da estrada, da viagem, vem tendo despesa. E despesa de carro não é só combustível, despesa de carro não é só combustível, né? Tem muitas outras despesas também, né? E para pregar na igreja da pessoa, e às vezes, irmãos, não quer ajudar com nada, quer mal dar o valor para pagar a gasolina, e não dá mais nada. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, a gente precisa também ter consciência de ajudar os irmãos, principalmente aqueles que se dedicam a esse ministério da itinerância, né? Quem é itinerante. Então, é importante. Agora, por outro lado, os pregadores não podem pregar visando no dinheiro. Ele não pode visar o dinheiro, ele não pode ter como objetivo principal essa questão do dinheiro. Porque isso é muito feio, fazer uma tabela de preço, colocar o dinheiro na frente, eu só vou se me der alguma coisa, né? Então, isso é complicado também, e nem de mentir, nem de ser infiel com relação a essas coisas. Então, a gente precisa também ter cuidado, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter honestidade em todas essas coisas, de ambas as partes. Seriedade é a qualidade de sério, é a prática da honestidade, é a honestidade em prática. Significa inteireza de caráter, retidão. O pregador deve ser sério, mas não iracundo. Deve ser sério, mas sem ser triste. Deve ser sério, mas não frio. Muitas vezes, o conceito que nós temos de sério, de seriedade, é um conceito que significa a pessoa de cara feia, cara trancada. Irmãos, a expressão facial do nosso rosto, a forma como a gente fala com as pessoas e reage, não tem aquele negócio de leitura labial, existe a leitura do rosto. Tanto é que o WhatsApp, essas redes sociais, têm uma história dos emojis, emoticons, sei lá, aquelas carinhas. Só naqueles desenhos você vê o humor da pessoa, como é que está o estado de humor, a emoção, tudo dá só pela carinha lá. Então, às vezes, tem pessoas que não, porque o crente tem que ser sério, o pregador tem que ser sério, o pastor tem que ser sério, aí não dá um sorriso para ninguém. Ele é muito cara feia, cara trancada, vive com cara de mamão macho, com cara de quem está chupando limão azedo, e não trata com as pessoas, não tem aquela gentileza, aquela finura. Então, isso é muito feio. É muito importante que a gente trate bem as pessoas, a gente tem que ser sério, mas não precisa ser iracundo, não precisa viver de cara feia, não. Jesus, irmãos, com certeza não era de cara feia, porque as crianças gostavam de Jesus. Criança, ela detesta gente de cara feia. Gente de cara feia, criança foge, quer distância. Criança, ela gosta de carinho, ela gosta de afeto. Criança, ela gosta de estar com pessoas e se relacionar com pessoas que sejam amáveis, né? Então, Jesus, ele atraía as crianças. Ele atraía as crianças. Com certeza, Jesus não vivia de cara feia, não. Jesus era sério, né? Mas ele era amável. Outra coisa importante, a coragem. Deus jamais comissiona covardes e medrosos, mas sim homens e mulheres valentes, cuja ousadia é divina. Né? Deus não nos deu um espírito, né, de covardia, né? Mas ele nos impulsiona, ele nos dá graça. E o poder pentecostal, irmãos, ele é muito importante nisso, porque tem muitas vezes na vida que somente com as nossas forças, vamos dizer assim, somente no natural, a gente não consegue ter coragem em determinadas épocas da vida, em determinadas circunstâncias da vida. Às vezes a gente falta aquela coragem. As forças humanas, às vezes, são insuficientes. Mas, irmãos, Deus é aquele que nos encoraja, que nos ajuda, tira o medo, tira a covardia, e nos fazem ousados no Senhor. Não é
precipitados em nós mesmos, mas ousados no Senhor. O pregador cheio da graça de Deus enfrenta o mundo e o inferno sem temê-los, porque sua coragem vem de Deus. E isso é fundamental, irmãos, porque o diabo, ele trabalha muito no medo. Ter medo das coisas é normal, isso é uma questão natural. Deus nos fez seres humanos com essa capacidade de ter medo das coisas, porque isso é um mecanismo de defesa nosso, né, para nos proteger. Então, quem não tem medo de nada, algum problema, alguma coisa está errada. Né? Então, o medo ele é fundamental para nos preservar de muitas coisas, inclusive da vida, preservar, evitar a morte, etc. Agora, irmãos, quando tem medo demais, quando é um medo crônico, quando é um medo como um estilo de vida, como uma coisa permanente, aí a coisa é complicada. Então, tem que identificar o que é que está causando isso e tentar superar isso, tentar superar esse medo. E o diabo, ele trabalha muito nessa área do medo. O diabo, ele gosta de blefar, ele gosta de pôr medo na igreja, colocar medo no pastor, colocar medo nas lideranças, né? E em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque o medo, ele trava a gente. O medo faz com que a gente fique imobilizado. Por exemplo, agora nessa pandemia, irmãos, sempre foi e é necessário ainda, que não terminou, não acabou, a gente ter prudência, ter cuidado, né, para que não sejamos precipitados, para não pegar Covid e morrer, né? Porque os pastores ficaram numa situação muito difícil, numa encruzilhada grande. Se fechar tudo, muita gente morre espiritualmente, sobrevive, escapa da Covid e morre espiritualmente. E se abrir tudo, pode escapar espiritualmente, mas morre corporalmente. Então, ou morre de um lado ou morre de outro. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Né? Então, tem que dosar bem a prudência e a coragem, tendo todo um cuidado. Às vezes, quando a gente vai expulsar um demônio, o diabo faz medo ao crente. Eu vou lhe matar, eu vou acabar com você, e não sei o quê. E aí muita gente até corre com medo. Então, a gente tem que ter convicção da nossa fé, do poder do nome de Jesus, e a gente enfrenta, porque ele lança o medo para nos imobilizar. Mas em Deus, nós teremos sim coragem e vamos vencer o medo. O otimismo, outra característica importante. Ser otimista é ter fé na mensagem que se prega. Ser otimista é crer no trabalho que se realiza. Isso é fundamental. Tanto é, irmãos, que quando você está pregando sobre determinado assunto da Bíblia, quando você tem uma experiência pessoal naquela área, você prega com um otimismo maior, com a fé maior, prega com uma graça maior, porque você viveu muito na pele aquele aspecto ali, aquele detalhe ali, você viveu intensamente. Então, tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente experimentou na prática, a gente ensina com a convicção maior, com a fé maior, com um otimismo maior. O pregador que prega sem convicção firme torna seu auditório pessimista. Ele não pode se acomodar às situações de derrotas e fraquezas dos seus ouvintes. De repente, o povo está meio para baixo, né? Não é de baixo astral, viu, irmãos? Que crente não tem astral nem alto nem baixo, né? A gente é crente. Mas, às vezes, o povo está meio desanimado, meio para baixo, com algumas coisas. Aí chega lá o pastor, ao invés de dar uma palavra de ânimo, ao invés de dar uma palavra que exortar, é exatamente isso. Inclusive, um dos dons ministeriais é o dom de exortar. E exortar, na Bíblia, significa animar. Exortar não é bater. Exortar não é puxar a orelha. Puxar a orelha é admoestar. Admoestar é chamar atenção, é puxar a orelha. Isso aí é admoestar. Agora, exortar
é animar, exortar é encorajar. Então, um pastor desanimado, irmão, vai desanimar todo mundo. Aí vai botar a pá de cal e acaba com tudo. Então, não pode. O pregador otimista, ele transmite ânimo aos abatidos. Ele conforta os tristes, inspira confiança aos fracos e fortalece a fé dos desanimados. Então, é fundamental, quem está com o microfone, quem está diante de um público, quem está diante de uma sala de aula, quem está diante de um auditório, diante de uma igreja, irmãos, tem uma responsabilidade muito grande. Imagine você lá, dirige um culto de senhoras, de jovens, ou de missão, etc. Qualquer culto na igreja convida uma pessoa para pregar lá no culto, e essa pessoa vai chegar lá só falando derrota, só falando de medo, só falando de tristeza, não sei o quê. Meu amigo, vai sair todo mundo, a metade da igreja, pelo menos, vai sair oprimida. Vai sair oprimida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Se a gente não puder ajudar, é melhor rejeitar a oportunidade do que piorar as coisas. Então, temos que transmitir coragem, otimismo, para poder encorajar e animar os outros também. Outra coisa importante, a prática de oração. Existe, né, esse ditado muito comum entre nós pentecostais que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, a manifestação do poder de Deus na nossa vida, na vida da igreja, ela é diretamente proporcional ao envolvimento que nós temos com a prática da oração. O Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres de oração e não sobre métodos e organizações eclesiásticas. Irmãos, eu achei muito interessante, até sublinhei aqui essa frase, porque é isso mesmo, o Espírito Santo, ele habita em nós. A igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas. Então, a unção do Espírito vem sobre nós, e não sobre métodos e organizações eclesiásticas. Se nós não estivermos espiritualmente preparados, emocionalmente preparados, corpo, alma e espírito preparado, e de nada vai adiantar termos os melhores métodos, os métodos mais eficazes, os equipamentos mais eficazes, se o material humano, os recursos humanos, vamos dizer assim, está com problema. Os sermões mais eficazes e poderosos nascem sob os joelhos dobrados. Porque é o Espírito Santo, irmãos, quem fala ao coração. É o Espírito Santo quem toca nos corações. É o Espírito Santo quem quebranta os corações. É o Espírito Santo quem convence as pessoas da palavra de Deus. Nós somos apenas canais. Por meio da oração, o Espírito Santo inspira a mensagem ao pregador e capacita-o a transmiti-la ao povo. Então, isso é importante. Eu falei na aula passada e torno a repetir aqui, essa busca de Deus, a ajuda do Espírito Santo, irmãos, não é só na hora de transmitir a pregação. A hora que a gente está pregando, aqueles 30, 40 ou 50 minutos lá no culto, que a gente tem a oportunidade para pregar, ali é apenas a parte final de todo um processo, né, de busca. Nós precisamos buscar a Deus e pedir uma orientação de Deus. Senhor, o que é que eu vou falar? Eu fui convidado para pregar em tal lugar, o que é que eu vou falar? Senhor, eu vou ministrar a palavra no culto de doutrina na próxima terça-feira. O que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que é que a igreja está precisando ouvir? Então, tem todo um processo de busca da mensagem, de busca da inspiração do Espírito Santo para nos orientar que assunto falar, que texto bíblico eu vou pregar, em qual texto bíblico eu vou pregar. Pedir a Deus inspiração na hora
de preparar o sermão, na hora de meditar naquela mensagem, na hora de estudar, né, para preparar aquele sermão. Então, o Espírito Santo, ele deve ser convidado já no início do processo. O dia da pregação, aqueles 30, 40 ou 50 minutos, é apenas a parte final, o desfecho de tudo. Então, a gente deve começar a buscar a Deus e a ajuda do Senhor em oração já